O cheiro da Lua. Astronautas da Apollo descrevem o aroma lunar. 18 de julho, 2019. O cheiro da Lua é característico. Pergunte a qualquer explorador da missão lunar Apollo sobre a natureza olfativa da sujeira lunar e você obterá a mesma resposta. O cheiro da Lua. Astronautas da Apollo descrevem o cheiro da Lua. Caminhada lunar Apollo 16, coletando solo. NASA com as 6 missões de pouso lunar Apollo da NASA. Entre 1969 e o final de 1972, um total de 12 astronautas levantaram o pó da Lua, tornando-se um grupo de elite que mais tarde seria rotulado como a dos T-12. Algo como a dúzia poeirenta desde a modesta caminhada lunar de 2,5 horas da Apollo 11, até as incursões totalizando pouco mais de 22 horas fora de uma espaçonave na Apollo 17, as equipes de pouso Apollo da NASA não podiam escapar de trazer material lunar para dentro de suas naves de pouso. Décadas mais tarde, aqueles que caminharam na Lua e os cientistas lunares ainda estão tentando descobrir exatamente o que causou o aroma da Lua ao nariz dos astronautas. Aquele cheiro fresco de regolito lunar. Harrison Jack Schmitt, da Apollo 17, um cientista astronauta que andou na superfície da Lua em dezembro de 1972, disse: "Tudo que posso dizer é que a impressão instantânea de todos sobre o cheiro era de pólvora queimada. Não que fosse metálico ou acre. O cheiro de pólvora queimada provavelmente foi muito mais implantado em nossas memórias do que outros odores comparáveis." Schmitt disse que acreditava que todos os que caminharam na Lua concordaram e comentaram na época que, quando tiraram seus capacetes, o regolito fresco, o nome científico da sujeira lunar, no ar da cabine cheirava a pólvora consumida. Schmitt disse: "Pelo que vale, sempre suspeitei que os sensores olfativos estivam reagindo a uma variedade de ligações de elétrons, como seria de se esperar tanto com a pólvora lançada como a poeira lunar recém-introduzida na cabine." A propósito, o tempo de começar a repressurização do módulo lunar. Meu primeiro comentário sobre a pólvora foi quase exatamente 7 minutos. Membranas mucosas no espaço. O cheiro da Lua. Astronautas da Apollo descrevem o aroma lunar. O último homem a pisar na Lua, Jack Schmitt, da Apollo 17, um dos 12 humanos para fazer a jornada. NASA. Larry Taylor, diretor do Instituto de Geociências Planetárias da Universidade do Tennessee, em Knoxville, concorda com a opinião de Schmitt. Ele serviu no Johnson Space Center da NASA em Houston durante a missão Apollo 17, e foi um daqueles que aconselhou diretamente os astronautas na Lua durante suas caminhadas através da paisagem lunar. Taylor disse: "Quando todo o assunto do cheiro de poeira surgiu há vários anos, eu expliquei o que os astronautas estavam cheirando, isto é, o que suas membranas mucosas sentiam, eram partículas de poeira altamente ativadas com ligações pendentes." Taylor disse que quando um geólogo esmaga uma pedra aqui na Terra, essa pessoa sentirá algum odor gerado pelo esmagamento de minerais, criando assim os chamados vínculos pendentes. Mas na Lua, os laços pendentes podem existir por um longo tempo. E como a rocha lunar e o solo são compostos de aproximadamente 43% de oxigênio, a maioria dessas ligações insatisfeitas provém do oxigênio. Ele disse ao site space.com: "Em suma, acredito que todos os astronautas cheiraram ligações insatisfeitas pendentes na poeira lunar que foram prontamente satisfeitas em um segundo pela atmosfera do módulo lunar, ou umidade da membrana do nariz." Agarre o espécime. O piloto do módulo lunar Apollo 11, Buzz Aldrin, também lembra o cheiro da Lua. Quando ele e Armstrong voltaram a entrar e repressurizar o módulo lunar Eagle, seus trajes e equipamentos ficaram sujos pela poeira lunar. "Essa poeira tem um odor definido", ele informou. Aldrin disse: "Era como carvão queimado, ou semelhante às cinzas que estão em uma lareira, especialmente se você borrifar um pouco de água sobre elas." Aldrin também notou outro episódio de poeira lunar na missão Apollo 11. Antes de sairmos da Terra, a poeira lunar era considerada por alguns alarmistas como muito perigosa. Na verdade pirofórica, capaz de se inflamar espontaneamente no ar. O fato da poeira lunar ter estado tão afastada de contato com o oxigênio, assim que nós repressurizamos nossa cabina do módulo lunar, ela poderia começar a aquecer, queimar, até explodir em chamas. Pelo menos essa era a preocupação de alguns.
Um espetáculo de fogos de artifício do final de julho na Lua não era algo aconselhável. Então, Aldrin e Armstrong fizeram um teste ad hoc de poeira lunar. Eles fizeram isso usando uma chamada amostra da Garra, uma amostra lunar coletada rapidamente por Armstrong e escondida em seu bolso de traje espacial, caso houvesse um problema que forçasse os astronautas a saírem da cena com pressa. Esse espécime foi colocado no topo plano do cilíndrico da tampa do motor da subida da Eagle. E quando a cabine começou a se encher de ar, tanto Armstrong quanto Aldrin esperaram para ver se a amostra lunar de fato iria esfumaçar e arder. Aldrin disse: se isso acontecesse, nós pararíamos de pressurizar, abriríamos a escotilha e jogá-la ia para fora. Mas nada aconteceu. Voltamos ao assunto de nos prepararmos para a partida da Lua. O cheiro da Lua. Astronautas da Apollo descrevem o aroma lunar 2 no final da missão da Apollo 17, em dezembro de 1972. Os trajes lunares e os capacetes espaciais estavam cobertos por poeira lunar. NASA. Uma natureza lunar reativa. Foi Thomas Gold, professor de astronomia na Universidade de Cornell, falecido em 2004, que primeiro sinalizou o potencial explosivo da rocha lunar, disse Donald Bogart, um membro do Instituto Planetário Lunar em Houston, Texas. De 1971 até sua aposentadoria da NASA em 2010, Bogart foi um investigador principal nos programas de pesquisa lunar e meteorito da NASA e foi membro da equipe científica que realizou testes de quarentena das amostras lunares da Apollo entre 1969 e 1971. Bogart disse: Tom Gold estava parcialmente correto quando alertou a NASA, antes da Apollo 11, que a poeira lunar levada ao módulo lunar poderia entrar em combustão espontânea e produzir um problema de segurança. Eu fui convocado para uma reunião do JSC antes da Apollo 11 para discutir essa possibilidade. O Gold havia percebido a provável natureza reativa das superfícies do material lunar, mas havia enfatizado demais seus efeitos reativos.